Bom, essa é a nossa primeira aula, então, de estatística aplicada, aqui no curso GTI 2 matutino, do Senac. E nós vamos usar o Excel para poder trabalhar com a estatística. Então, nós vamos trabalhar com os dados aqui dentro. Vamos conhecer as funções que o próprio Excel traz para a gente, mas nós vamos criar nossas próprias fórmulas, porque o nosso interesse é que a gente aprenda a programar, né? A fazer um programinha que faça cálculos estatísticos, ok? Para quem não conhece o Excel, não está muito familiarizado, nós temos aqui as abas, página inicial, inserir, layout, fórmulas, dados, revisão e exibição. Essa daqui, normalmente, ela não vem habilitada, a gente tem que ir lá pedir para ela habilitar, que é onde eu vou poder entrar diretamente no VB, para elaborar as minhas macros, e para inserir alguns comandos, né, de formulários, como o Command Box, alguns itens dos meus formulários que são interessantes. Mas à medida que a gente for usando, eu vou te mostrando a aba e vou te mostrando aonde a gente pega a ferramenta e o que a ferramenta faz, ok? Depois nós vamos também nos preocupar com o layout. Por enquanto eu não vou me preocupar com o layout, que seria a tela inicial de abertura, que o usuário vai ver para entrar com os dados. Vamos apenas colocar aqui os dados. Então, vamos colocar com os dados brutos, tá? Os dados brutos eu vou usar primeiramente da idade de vocês, que já está aqui no quadro. Eu vou digitá-los aqui, do jeitinho que nós colhemos as informações. Perceba que os dados brutos, eles são bagunçados, que as informações que a gente tem, elas não são organizadas. E eu pulei um, será que eu esqueci? Do 22 para o 23, a princípio não, vamos ver. Vou deslocar isso aqui para cima. Beleza. Eu não sei se vocês já viram ou prestaram atenção nisso, mas quando eu selecionar esses valores aqui, ó, quando eu selecionar, aqui embaixo ele está me dizendo, olha ali por favor, dá para ler? Diz que a média é 23,29, ele já calculou para mim sem eu fazer nada. Ele conta quantos números tem, então aqui nós temos 17 elementos, e a soma deu 396. Então, sozinho ele já faz isso por mim. Ele já calcula a média, me dá a contagem de elementos e me dá a soma. Como eu sei que nós somos 18, eu esqueci alguém. Vamos conferir comigo? O que eu esqueci? Eu esqueci algum número aqui, ó. 21, 17, 22, 23, 18 duas vezes, 19. Ah, tá. O 19, não, 22, 18, 17, 19, 17. Ué, eu esqueci. São 18 mesmo? É isso mesmo. Então tá certo, eu não esqueci ninguém, certo? Bom, próximo passo que a gente colhe os dados, então vamos lá. Vamos ter uma tela inicial, onde o usuário vai digitar esses dados. Na hora que ele apertar Enter ou OK, automaticamente esses dados vão vir para cá, certo? Então vão vir para cá e aqui seria o meu banco de dados. Então vai vir para cá. O que eu preciso agora? Eu preciso organizar esses dados em ordem do menor para o maior, em ordem crescente. Só que eu não quero fazer isso manualmente, eu já quero ensinar para você como fazer uma macro para fazer isso. Podemos fazer uma macro bem simples. Então vou ensinar, vou abrir os comandos dela para a gente poder começar a entender um pouco mais. Então eu vou inserir uma forma, vou escolher aqui um retângulo de bordas arredondadas, mais ou menos aqui. Usando até a coluna C, por exemplo. Vou clicar com o botão direito do mouse e vou pedir editar texto. E vou escrever row. Row significam dados organizados. Vou centralizá-los. Vou pôr negrito. E vou dar uma ampliadinha aqui na letra. Tudo bem até aqui? Esse botão vai ser justamente quem vai chamar a minha macro e vai fazer com que ela funcione. Então,
eu clicar nesse botão, a macro já vai funcionar. Como se fosse aquele botãozinho assim, ó, gravar, salvar, limpar. Então, é uma macro que eu já vou ensinar para você hoje, tá? Para a gente gravar a macro, a gente vai vir em exibição, nessa aba exibição. Tá disponível para vocês aí? Quem está usando o computador tem a aba exibição? Se não tem, eu vou mostrar como habilitá-la. Tá não? Então, eu vou te ensinar como é que habilita, tá? Vamos aqui em... Isso aqui. Isso. Aqui, ó, vamos entrar aqui, ó. A gente vem em arquivo, opções lá embaixo. Abre todas as opções que nós temos aqui do Excel, certo? A gente pode vir aqui e pedir alguns suplementos, tá? Quais que seriam esses suplementos? Você pode pedir para eles ferramentas de análise VBA, aí, logicamente, que pode ser que ele peça para você pôr o CD de instalação, para já instalar isso daqui. Então, de repente, se você estiver instalando pela primeira vez na sua máquina, é interessante você vir aqui e conferir se já está esses suplementos instalados, tá? Você pede isso aqui, que é um suplemento interessante. Também nós temos aqui, na faixa de opções, você pode pedir as guias. Quer ver? Comandos, guias de macros. Tá vendo aqui, ó? Macros. Eu já tenho tudo no meu, então não vai dar para eu copiar, porque eu já tenho todos aqui, ó. Eu já tenho todos os meus... o meu desenvolvedor já tá aqui, já tá tudo habilitado. Mas aqui você pode pedir guia de macros, né? Ou guias de ferramentas. Você pode pedir algumas ferramentas especiais, se você quiser. De gráfico, de tudo. Alguns comandos que estão fora da faixa de opções. Aqui tem vários. Tá? Guias. Enfim. Aqui eu tenho, ó. A minha eu tenho a desenvolvedor, tá? Essa aqui que eu trabalho com ela, que é interessante você adicionar. Na hora da instalação, você vê se você instalou todo o pacote, tá? Deixa eu instalar só pelas metades, não. Bom, então na guia exibição, eu tenho a opção aqui chamada de macro. Eu vou gravar uma macro. Essa macro nossa vai chamar roll. Eu tenho a opção de fazer com que a macro tenha um atalho no teclado. Ctrl P não tem um atalho? Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X. Não é interessante você criar atalhos no teclado se esse documento vai rolar na mão de muita gente. Todo mundo não vai ter obrigação de decorar aquele atalho. Então é melhor você criar um botão, que esse botão faça o link com a macro. Então não sugiro que você crie um atalho. E sim que você escreva aqui embaixo o que a macro faz. O que essa macro faz? Organiza os dados brutos. Os dados brutos em ordem crescente. Isso aqui eu estou informando é justamente que vai ajudar se amanhã ou depois alguém tomar meu lugar e quiser continuar esse trabalho. Ele vai ler todas as minhas anotações para saber o que cada macro faz, como que funciona. São os bilhetinhos que eu deixo para vocês quando eu faço o meu modelinho. Eu deixo ele aberto para vocês. Tudo bem? Presta atenção. A partir do momento que eu apertar OK aqui, ele é igual uma filmadora. Ele vai filmar tudo o que eu faço e vai repetir tudo o que eu faço. Ele é burro. A macro é burra. Ela faz só o que eu fiz. Então, se eu ficar rodando aqui, feito bobo, abro planilha, fecho, ele vai fazer tudinho que eu mandei fazer. Então, a gente tem que pensar antes de fazer a macro. Escolher antes o que eu quero, testa primeiro, vê se funciona, aí depois você faz a macro. Eu vou dar OK, você vai perceber que vai aparecer aqui, ó, no canto inferior esquerdo, um botãozinho de stop, um quadradinho de stop. A hora que eu não quiser mais que a macro acabe, eu clico ali. Então, eu vou clicar aqui em OK. A macro está sendo gravada. Você percebeu que tem um botãozinho aqui de pare aqui embaixo? Olha lá, ó, tem um botãozinho que é de stop para eu parar de gravar a macro.
que eu quero? Eu quero primeiro que a máquina pegue esse dado e vai selecionar ele, vamos supor, até, sei lá, eu poderia ir até o fim, ou, sei lá, 300 dados, acho que tá bom, né? Tá bom, né? Acho que ninguém vai entrar com mais de 300 dados, né? Se for, a gente dá um desloque, eu vou ensinar uma função chamada desloque, para deslocando para baixo à medida que a pessoa colocar um novo dado. A gente vai copiar esses dados, vamos na coluna D, vamos colar, só que eu quero colar especial. Eu quero somente os valores, eu não quero fórmulas, eu não quero nada. Eu quero apenas os valores. Ok? Tudo bem até aqui? Beleza. Depois de feito isso, eu quero que ele pegue essa coluna inteira e coloque em ordem. Do menor para o maior. Beleza. Feito isso, eu quero desselecionar, não quero mais que ele fique selecionado aquela coluna inteira, e eu vou parar a minha macro. Tudo bem? Macro gravada. Eu venho aqui nesse botãozinho, clico com o botão direito do mouse e venho atribuir macro. Ele vai atribuir essa macro chamada roll. Quer dizer que agora, a partir do momento que eu apertar aqui, ela já vai funcionar ali. Só para a gente testar, eu vou limpar os conteúdos dessa. Então, não tem nada, certo? Vou apertar aqui e vou esperar ele me mostrar. E ele vai me mostrar. Fabíola, se eu acrescentar aqui, sei lá, mais um monte de números aqui, tem algum problema? Não. Eu só clico aqui, automaticamente, ele pega todos os dados que estão lá, já copia, já organiza, já coloca para mim em ordem. Dúvidas? Como fazer isso para ele substituir onde está o número anterior? Se você não quer que ele substitua, você quer que ele crie uma outra coluna à parte? Se você colocou ele para executar o cálculo e mostrar na coluna dele, Uhum. queria mostrar na mesma coluna. Na mesma? Dá. A macro teria que ser um pouquinho mais elaborada, porque o que eu teria que fazer? Primeiro eu tenho que, olha o que eu tenho que fazer. Eu tenho que selecionar na A, copio para D, coloco em ordem na D, depois eu pego da D, copio de volta para A e encerro ali. Posso. Ou eu posso mandar fazer na própria A, porque eu sei que eu não vou usar a primeira linha, eu não vou usar, né? Porque eu coloquei a palavra dados brutos. Mas não podia fazer a macro ali mesmo. Só que é interessante você deixar numa pesquisa séria o dado bruto. Porque foi assim que a pessoa entrou. Vamos supor que você vê uma inconsistência nos dados, numa idade ali. Vamos supor que alguém errou e colocou 13 anos. Gente, é impossível ter alguém com 13 anos aqui, concorda comigo? E se tivesse alguém aqui com 13 anos, eu saberia. Que eu tenho um superdotado aqui na sala. 13 anos, na faculdade, seria uma coisa... Como eu passei isso para 1000 agentes fazerem a digitação, eu até descubro quem foi o agente que digitou errado. Então, por isso que é bom deixar os dados brutos intactos, do jeito que eles foram colocados, para que eu possa rastrear um possível erro. Aí eu rastreio até quem fez o negócio errado. Então, eu sempre te recomendo que o rol não fique num lugar sobreposto ao dado bruto. Você cria ele à parte. Ok? Até aqui? Dúvidas? Tranquilo? Vamos ver como é que é a nossa macro? Vamos entender um pouquinho da lógica? Vou editar a macro, tá? Olha o que ela tá. Sub-rol. Sub significa que eu estou fazendo uma sub-rotina e essa rotina chama-se rol. Então, eu estou criando uma macro chamada rol. Aqui são os comentários. Toda vez que tiver um apóstrofe, uma coisa escrita na frente, é um comentário. Então, eu posso colocar o comentário que eu quiser para você em qualquer instante que eu quiser colocar esse comentário. Aí, vem cá. O que ele faz para mim? Range A2 a A323 select. Range para nós significa célula. Eu estou mandando ele selecionar da A2 a A323. Se eu quisesse, eu posso vir aqui e colocar, que eu não quero a A323, porque, sei lá, amanhã depois alguém entra com 323 dados, vou colocar A999999. Né? Exagerei, né? Tá. 9.999. Não é possível que alguém vai entrar com mais de 10 mil dados? Eu acho pouco provável. Bom, eu vou botar um aviso para você aqui. Então, vem uma aspas e coloca. Aqui
determine até onde suas células serão selecionadas. Pronto. No que eu automaticamente descer uma linha, ele já ficou verdinho, porque é um comentário. Ele não interfere na rotina da minha macro, ele não faz nada. Ele é um comentário, não, é um apóstrofe só para iniciar. Não precisa para fechar, e não é aspas, é só um apóstrofe mesmo, tá? Agora, o que eu fiz? Selection, copy. Mandei um comando. Que comando é esse? Copiar essa seleção. Depois, eu mandei ele selecionar a range D1. Então, eu estou mandando ele selecionar uma célula específica, que é a D1, e lá eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa seleção, vou colar especial. Past special. Então, uma colagem especial. O que tem de especial? Eu estou colando apenas valores. Eu não estou colando operações matemáticas e não estou desconsiderando as partes brancas e não estou fazendo uma transposição. Eu poderia fazer uma transposição. Meus dados estão todos na vertical, eu quero agora todos na horizontal. Posso fazer uma transposta. Não é isso que eu estou pedindo. Eu estou pedindo a única coisa é colar valores. Depois eu estou mandando selecionar a coluna inteira. Então, columns D to D, então a coluna D inteira, select. O que eu quero que ele faça com essa coluna? Que ele aplique um cut cop mode, false. E essa planilha eu quero que ela coloque em ordem crescente. Então ele está fazendo isso aqui para mim, ó. Esse workbook ativo, né? Planilha 1, ele está mostrando para mim o que ele quer, que eu faça uma limpeza depois e que eu coloque em ordem. Olhando os comandos, pode parecer até feio, né? Estranho, porque às vezes você não está acostumado com os comandos. Mas você viu que foi fácil clicar e fazer? Por isso que eu programo em VBA. Porque a maioria eu clico e mando fazer. Eu não entro muito nas linhas de comando. Se for necessário, eu volto aqui e faço alterações. Mas normalmente a maioria dos casos que eu faço é só eu clicando, mandando fazer bem intuitivamente, que ele gera as linhas de comando. Tá? Por isso que eu acho fácil programar nele. Mas, tudo bem. Se você não quiser, fizemos uma alteração. Eu vou salvar aqui essa alteração. Tá? Ah, eu não salvei meu documento ainda, então ele está esperando eu salvar meu documento. Eu volto aqui. Estão abertas as duas pastas, ó. Meu documento e do Microsoft Visual Basic for Application. Os dois estão abertos. Posso voltar aqui. Deixa eu salvar primeiro. Eu vou salvar como estatística aula 1 GTI matutino módulo 2, tá? Deixa eu salvar aqui na minha pasta compartilhada. Salvar aqui. Ah, quando você for salvar, cuidado, tá? Ele tem um hábito de querer salvar como uma pasta de trabalho. Não, nós agora temos macro. Então tem que ser a segunda opção aqui, ó. Pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. Senão ele perde todas as macros que eu fiz. Então não é meu interesse. Então agora eu mando salvar, ele aceita. Posso voltar no VBA e mandar salvar a minha alteração. Como aqui nós temos uma rotina, eu posso vir aqui e mandar executar essa rotina, tá? Ele vai executar. Se der qualquer problema, ele vai selecionar em amarelo qual foi a linha de comando que ele não conseguiu compilar, para você ver se tem um erro de sintaxe, se tem algum erro estrutural naquela linha de comando que você fez. Estou falando alguma coisa que vocês estão meio perdidos? Não, né? Tudo normal, né? Posso fechar aqui. Beleza. Ok. Feito isso, então, independente se eu vier aqui e colocar, ó, por exemplo, vou colocar uma pessoa de 13 anos, ele automaticamente com a minha macro, ele vai ler tudo, vai organizar tudo, vai copiar para mim, bonitinho, certo? Próximo passo que eu preciso saber é que ele me diga quantos elementos eu tenho na minha amostra. Eu preciso que ele conte quantos valores eu tenho, eu preciso saber quantas pessoas foram entrevistadas. Então, eu vou colocar aqui, ó, número de pessoas, número de dados, não colocar pessoa, número de dados, ok?
Vamos mesclar essas duas aqui, para ficar mais esteticamente aceitável. Mesclo, quebro o texto, pinto de amarelinho e, sei lá, coloco borda. Olha lá, para ficar mais, né, bonitinho. Beleza. Que comando eu vou dar agora para o Excel para que ele leia para mim quantos números eu digitei? Eu sei que são 17, mas eu coloquei mais alguns, eu já não sei mais quantos eu tenho. Eu posso usar fórmulas próprias do Excel, ou quando a gente vai fazer no programa, a gente vai ter que gerar um contador. A gente vai declarar uma variável, essa variável vai começar com o número 0, e ele, cada vez que a pessoa digitar um número, essa variável vai ser trocada por ela mais um. Então, você vai criar um contador dentro do programa, e esse contador vai sendo atualizado a cada novo dado, justamente para ele me dar a informação. O Excel, eu vou colocar uma função agora, chama conte valores, e ele vai dizer na coluna D quantos valores eu tenho. Vai me dizer quantos dados eu colhi, tá? Fórmulas no Excel sempre começam com um sinal de igual, então o Excel sabe que o sinal de igual é uma fórmula. Fabíola, eu queria colocar um igual no Excel numa célula, mas não era para pôr fórmula, só porque eu queria que aparecesse o sinal de igual, né? Tem circunstâncias que eu preciso mostrar o sinal de igual. Aí você vai inserir símbolo. Se você vier aqui, ó, e inserir símbolo, vai aparecer o sinal de igual para você. Aí você coloca, então aí ele sabe que aquilo lá não é fórmula, função, é sim um sinal que você quer colocar, tá? Agora eu quero uma função de contar. Quando você instalar o Excel 2010 na sua máquina, tenta colocar em português, para ficar mais próximo do meu. Por que português? Porque quando eu usar aqui uma função, por exemplo, conte ponto valores, em inglês é diferente. Se eu colocar se, lá é if, você pode ficar meio perdido. Então, o ideal é que a gente faça a mesma língua com o mesmo programa. Quando eu digitar a letra C, ele vai fazer para mim uma lista suspensa com todas as funções que começam com a letra C, para você poder escolher. Isso aqui é interessantíssimo a gente fazer uma planilha para um cliente. Listas suspensas. Imagine que eu tenho uma ferragista e eu quero escolher o nome do produto que eu vou colocar lá. Automaticamente eu tenho que ter uma lista suspensa e ela às vezes é muito grande, tem mais de 10 mil itens no estoque. Então é interessante que quando você digitar a primeira letra, faça exatamente isso aqui, não é? Só que para fazer isso não é tão simples. A gente vai ter que criar várias listas com validação de dados e usar a função indireto para puxar essas listas. Mas se vocês quiserem, eu ensino vocês a fazerem isso. Na realidade, tem muitos fóruns, eu vou passar para vocês os fóruns, mas é interessante a gente saber isso quando a gente for programar, né? Independente se é no Excel ou fora. A gente vai fazer isso. Aqui, a gente vai usar um conte chamado conte valores. Quando você clica numa fórmula, ele mostra aqui do lado o que ela faz. Ela conta o número de células em um intervalo que não estão vazias. Então, ela conta para mim quantas células eu usei no D. Tá? Ela conta para mim isso e é o que eu quero. Então, eu dou um duplo clique, automaticamente já foi para a minha barra de fórmulas, já abriu o parênteses e está esperando só eu colocar qual é o intervalo que eu quero que ela conte. Eu quero que ela conte a coluna D toda. Se eu quero a coluna D toda, basta eu fechar agora os parênteses e dar Enter. Ela vai me dizer que agora eu tenho 26 dados, porque eu fui brincando e acrescentando alguns, tá? Tudo bem até aqui? Sem problemas? Só. Então, vamos ver de novo? O Excel usa um recurso também de cores, que é muito interessante pra gente. Quando ele tem um intervalo, ele vai mapear ele, tá vendo aqui? Não sei se você vai conseguir ver, é azul. Ele colocou D e o D azul, e ele selecionou aqui tudo em azul. Se eu tivesse errado e não fosse aqui, eu não preciso entrar lá na linha de comando e mudar. Eu posso, de repente, só clicar aqui e arrastar para onde eu quiser. Ó. Eu mudo a minha seleção. À medida que eu estou mudando, você está vendo que está mudando lá? Os valores, ó. K para K, L para L, M para M. Então, às vezes eu posso usar essa estratégia para ficar mudando de onde eu estou puxando as informações. Tudo bem até aqui? Ok? Tá. Mais um. Eu quero achar o maior valor. Quero achar o
menor valor. Não sei se vocês conhecem uma ferramenta, vou pintar esse aqui e vou pôr ele com borda. Essa ferramenta é chamada pincel. Essa ferramenta é para copiar a formatação. Então, eu faço tudo primeiro, depois eu saio colorindo, colocando no mesmo formato e tal. Então, por exemplo, a palavrinha menor aqui, eu queria que ficasse igualzinha no maior. Eu vou ter que selecionar de novo, pintar de amarelo, pintar a borda. Não. Eu posso vir aqui, seleciono a minha de origem, que eu quero copiar os estilos dela, clico aqui na ferramenta pincel e clico novamente no menor. Ele automaticamente já recebeu o preenchimento da mesma cor e a borda da mesma cor. A fonte, tudo. Também. Se você quisesse... Não, a ferramenta pincel não. Tem outra maneira de você copiar a fórmula. A ferramenta pincel não. A ferramenta pincel é para copiar estilos. Só isso. É a fonte, o tamanho, a cor, a borda e o preenchimento. É só isso que ela copia. Ok? Até aí tudo bem? Tranquilo? Tem uma função no Excel que chama-se maior e tem uma que chama-se máximo. Qual é a diferença das duas? O maior, eu posso procurar o primeiro maior, o segundo maior, o terceiro maior, o quinto maior, o 10º maior, na ordem que eu quiser. O máximo não. O máximo ele só acha o valor máximo. Não tem opção para mim escolher se eu quero o primeiro, o segundo ou o terceiro. Aqui para nós, como interesse é achar o máximo mesmo, eu posso usar essa função aqui, que é o máximo. Retorna o maior, o valor máximo de um conjunto de argumentos. Valores lógicos e textos são ignorados. Então, eu vou selecionar essa função máxima, clico novamente no D e faz. Quer dizer que a pessoa mais velha aqui na sala tem 50 anos, se eu não mudei aqui os dados, eu nem sei se eu mexi. Se não fosse, realmente tem 50 anos. E agora, como é que eu faço para achar o menor valor? Bom, se tem máximo, tem que ter mínimo. Então, eu procuro aqui o mínimo. O Excel tem uma coisa interessante, que as funções são escritas corretamente com todos os sinais. Então, tem gente aqui que esqueceu que sinal existe, né? Só está acostumado com o Facebook, com o MSN, com textos, como sinais, vírgulas, acentuação, tudinha, né? O Excel não, ele usa mesmo, mínimo. Se você escrever MI, ele não vai achar. É MI maiúsculo. Então, você vai achar aqui, ó, o mínimo, tá? E eu vou pedir o mínimo daqui. Novamente, eu vou formatar um só e vou usar a ferramenta pincel para os outros. Ele abre automático, ele só não fecha automático. Mas também não tem necessidade de fechar, não. Se você der Enter, ele fecha por você. O problema é quando a gente chegar num sim encadeado, que eu tenho 10, 20 parênteses para fechar, e aí você tem que fechar manualmente, porque chega um ponto que ele não sabe nem se você quer colocar um novo argumento ou se você realmente quer fechar. Quando é muito simples, um só, ele próprio fecha para você. Tudo bem até aqui? Ok? Tranquilo? Tá. Vamos continuar então. Além do maior e do menor valor, eu quero achar a média. Mas não quero usar a fórmula que ele tem. Que sugestão você me dá? O que é a média? Isso. Eu já sei a quantidade de elementos que eu tenho. Concorda comigo? Já não sei a quantidade de elementos? Basta fazer o quê? Somar a coluna. Como é que eu faço para somar a coluna? Tem uma função, soma. Eu estou tentando usar o mínimo de funções possíveis, porque em Java já tem algumas funções pré-definidas que vocês vão poder usar. Entendeu? Então, eu vou usar o mínimo possível para as mais elaboradas a gente próprio criar. Tá? Então, aqui a gente vai usar a função soma. Quando eu somar, eu quero somar a coluna inteira, que eu não sei quantos elementos ela vai ter. Ó, não fechei o parênteses, vou dar Enter. Ele vai fechar para mim. A soma tem 589 valores, só que eu quero pegar essa soma e quero dividir pela quantidade de dados. Ok? Na hora que eu der Enter, ele fez. No que ele fez, ele me deu um número que tem ali, ó, 5 casas após a vírgula. A gente, em estatística, vai trabalhar com 4 casas após a vírgula. Sempre 4. Então, eu vou diminuir uma casa aqui. Aqui, ó,
eu aumento o número de casas decimais e aqui eu diminuo o número de casas decimais. Eu vou diminuir uma, eu quero apenas com 4 casas após a vírgula. Novamente, eu vou copiar esse estilo usando a ferramenta pincel. Para o próximo, já ficou mais arrumadinho, certo? Dúvidas até agora? Tranquilo? Tá bom. Vamos ver o que mais que a gente vai fazer. Vamos fazer um gráfico dessas idades? Vamos? Vamos inserir. Não, você podia estar fazendo aí também. Porque o meu é 2007. Eu vou instalar 2010 e eu vou pegar o Ah, tá. Quando você vem inserir, você tem algumas opções. Gráficos de colunas, linhas, pizzas, barras, área, dispersão e outros gráficos como de bolhas, radar, rosca, superfície e de ações. Cada um é um indicado para um determinado tipo de assunto. Nós vamos trabalhar aqui essencialmente com gráficos de colunas em 2 dimensões, porque a gente vai fazer o chamado histograma, tá? E o polígono de frequência. Então a gente vai começar sempre esse. Por mais que você possa, numa reunião, colocar o gráfico mais lindo, maravilhoso possível, não me interessa aqui. Eu quero o gráfico de colunas, 2 dimensões. Que eu vou fazer eles ficarem grudadas uma na outra, que é o que a gente chama de histograma, tá? Vamos escolher esse gráfico. O que aconteceu? Tem que selecionar primeiro. Ah, por que não apareceu nada? Tem que selecionar os Porque eu tenho que selecionar os dados que eu quero. Sem dados, não tem gráfico. Então, vamos deletar. Será que eu posso selecionar a coluna inteira? O que vocês acham? Então, vou selecionar inteira. Vamos ver o que vira. Não. Não pode selecionar esse outro aqui, não? O que eu quero mostrar no meu gráfico? Onde tem os valores. Só onde tem os valores. Eu não quero mostrar quantos eu tenho, eu quero as idades das pessoas. Então, eu vou ter que selecionar esses dados. Só que na hora de eu selecionar esses dados, eu vou ter que fazer isso à mão? Será que eu vou ter que realmente fazer à mão isso? Não pode digitar em cima até quando você Digita, mas e eu vou saber até onde eu quero? Ctrl Shift. Será que eu vou saber até onde eu quero? Por quê? Eu estou aqui, a sugestão é eu apertar o Ctrl Shift para baixo, aí ele seleciona só onde tem números, não é? Mas então eu vou ter que fazer uma macro para fazer esse gráfico. Porque se eu ensino a macro a fazer o que eu quero, ela faz exatamente o que eu quero, certo? Porque se eu fizer manualmente, se amanhã eu colocar mais um número aqui, ele não vai pegar esse número na hora de fazer meu gráfico. Então a gente já começou a fazer uma macro, vamos fazer mais uma? Pode ser? Toda vez que você adicionar um número, ele vai colocar um gráfico, atualiza o gráfico. Exatamente. Vamos fazer mais uma? Vamos lá? Bom, como a gente vai chamar agora um gráfico, eu não preciso necessariamente usar aqueles botões triviais. Eu posso fazer o formato que eu quiser. Sei lá, tem que colocar um coraçãozinho, a gente põe. Vamos pôr... Você vai colocar uma forma mesmo para você digitar alguma coisa na informação. Não, eu quero um botão. Eu quero criar um botão para ele poder clicar. E lá vai escrito gráfico. Tá? Eu vou usar, tem um botão aqui que eu gosto muito dele, esse daqui, ó. Chama Bezier. Bezier, não sei como é que é em inglês. Ele fica um botãozinho dos mais chique, porque ele fica aqui com o formato de botão mesmo de teclado lá. E aqui, inclusive, nós temos várias opções, ó, de dar efeito de sombreamento nele. Fica um botãozinho mesmo. Mais bonitinho. Posso colocar contorno, se eu assim quiser. Olha lá. Fica bem bonitinho, sombreado. Ele já faz o preenchimento bem elegante para mim. Ficou, sei lá, né? Para ninguém copiar de mim, os meus negócios vai ser tudo cor-de-rosa. essa é garantia. Não quero ninguém copiando meu cor-de-rosa, tá?
Eu Mas aquele adoro, preto eu não sai rosa, adoro. sai verde. Né? Vou pegar um rosa rosa. Então na tela já tá rosa. Ficou branco pra você, pra mim ele tá rosa. Bom. Rosa bem lasca. Ah, ainda vou ensinar mais. Eu vou colocar um pano de fundo aqui, tá? Então eu venho aqui. Vocês não sabem colocar um pano de fundo, eu vou colocar um pano de fundo. Eu vou selecionar aqui, ó, entre a letra A e o 1 aqui, porque aqui eu selecionei a planilha inteira. E vou mandar pintá-la todinha de outro rosa. Aí você vai enxergar. Então tá, vou pintar ela de amarelo. Uma coisa rosa pra ela. Nossa, você gosta de laranjada. Você quer rolar amarelo. Viu, professora? Mas vamos começar a estudar. Azul. Aí, ó, azul ficou legal, ó. Azul. Azul, ok? Fabíola, na hora que eu for imprimir, também vai aparecer essa cor? Não necessariamente. A gente pode definir a área de impressão. Eu posso ver o azul e ele não vai ser impresso na hora final. Isso é o que a gente faz com uma tela de programa. A gente cria uma tela de programa, mas se o cara der um print screen, por exemplo, print screen não, porque o print screen vai colorido, mas se ele mandar imprimir aquela tela do seu software, não vai ao fundo, né? Vai só... Mas acho que depende. Se você quiser que imprime, sim. Se não, não. É. Bom, vou escrever aqui, vou editar texto, vou escrever gráfico. Porque, gente, nem todo mundo quer ver o gráfico. A gente tem que deixar para o cliente escolher. O usuário quer ver o gráfico? Então, vamos criar um botão gráfico. Vamos gravar nova macro. Então, eu venho em exibição, macro, gravar. Vou chamar ela de gráfico. Ah, outra coisa. Fazer ou criar gráfico. Ele não aceita o nome de macro que tiver caracteres especiais, nem acento. Se você quiser ligar duas palavras, tem que ser com subscrito. Então, criar gráfico. Não posso escrever gráfico com acento, ele não aceita. Pode emendar? Pode emendar, se você achar interessante. Eu, por estética e ficar fácil de entender, eu prefiro o underline. Porque eu entendo que é criar gráfico. Então, ele cria um gráfico com os dados organizados. Pronto, já coloquei até um recadinho. Ok? Tá gravando. O que é para fazer? Clicar na coluna, aliás, desculpa, clicar só na primeira, Ctrl, Shift, setinha para baixo, não é isso que é para fazer? Que ele seleciona todos os valores que estão ali, e aí eu insiro um gráfico de colunas. Olha lá o gráfico. A minha pergunta é, será que é isso que você quer? Os dados estão selecionados da maneira correta? Será que era isso que a gente realmente queria? O que vocês acham? Será que é esse o gráfico que eu quero? Mas ele, no caso, Fabiola, tá saindo ali como se fosse de todas as cidades, né? O gráfico com todo mundo. Mas é isso que eu quero. Não é isso? Só que ainda não está legal. Se eu olhar para a cara desse gráfico, eu não vou entender nada. Concorda comigo? Eu não estou entendendo nada desse gráfico. Tá muito... os dados ainda não estão prontos para gerar um gráfico. Que é o que eu vou te ensinar agora, que a gente tem que fazer uma tabela para gerar um gráfico primeiro. Tudo bem até aqui? Então eu vou aqui, parar a minha macro. Vou voltar aqui lá na exibição, vou deletar essa macro, porque ela não ficou boa. Vou excluir ela. Pronto. Tudo bem? Então, antes da gente fazer uma macro, eu não falei para vocês que é bom a gente testar? O que a gente quer? E a gente não testou. Vamos então criar aqui agora, que a gente vai chamar de distribuição. Distribuição de frequência. Ok? Primeira coisa que a gente vai fazer é o XI. Do lado de cá a gente vai fazer o F minúsculo I.
Se eu colocar minúsculo é porque realmente é minúsculo. Se eu colocar maiúsculo é porque realmente é maiúsculo. Tá? Tá. Tudo bem até aqui? Bem, Beleza. É importante agora para mim que eu saiba que valor apareceu e quantas vezes ele apareceu. Então, por exemplo, o 13 só tenho um aluno com 13 anos, certo? O 17, eu tenho 2 alunos com 17. Com 18, eu tenho 3 alunos com 18. Então, a gente vai começar a fazer isso. Eu vou começar a colocar os valores aqui. Vou colocar o primeiro menor, o segundo menor, terceiro menor, quarto menor. Porque eu não sei quais são os dados. Você sabe quais são os dados? Você acha que eu posso vir aqui e escrever o número 13? Se eu escrever o número 13 aqui, se eu mudar os dados lá, ele não alimenta de cá. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Eu quero tudo esteja linkado, tá? Como a gente não pode digitar nenhum valor, lembra, pessoal? No Excel, tudo tem que estar ligado com a entrada de dados, tá? Tudo tem que estar ligado com a entrada de dados. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar uma função e vou escolher o menor. Menor. É uma fórmula matemática. Seleciona a coluna D inteira. Perceba que aqui ele me mostra a fórmula. Ó. Menor, abre parênteses, a matriz que ele está procurando menor. Tem que pôr um ponto e vírgula e dizer se eu quero o primeiro menor, o segundo menor, o terceiro menor. Então, eu vou pôr ponto e vírgula e eu quero o primeiro menor. Ok? Que número foi? Ah, mas e se eu vier aqui e falar que a primeira pessoa tem 23 anos? Eu clico no rol, ele alimenta. Qual foi o menor agora? 17. Se eu, é porque ele estava dormindo, tá? Eu vou filmar ele dormindo um pouquinho. Vamos botar que tem uma pessoa de 10 anos aqui. Na hora que eu clicar o rol, mudou lá para 10. Entendeu? Então, você viu que uma coisa está alimentando outra? Você perceber que na hora que eu mudar aqui, vou colocar 39. Na hora que eu clicar o rol, o maior vai mudar, a média vai mudar? Maior não, mas o menor vai mudar e a média vai mudar? Olha aqui, ó. Fiz. Automaticamente o menor foi para 17, a média já se alterou. E aqui nós já estamos com nova tabela, o rol está organizado. E aqui também já mudou. Professora, o negócio de ter salvado para aplicar só com 4 casas, eles não continuam, não? Pois é, a macro não continuou. O que eu posso fazer então? Acoplar isso aqui na macro para a hora que ela fizer o rol, ela volte aqui e coloque com 4 casas para mim. Tá? Mas aí eu tenho que acoplar a própria macro. Ok? Continuando. Se esse é o primeiro menor, eu quero que ele faça isso com todos. Eu vou pegar esse aqui, ó, deixa eu só voltar aqui com vocês. Toda célula tem no canto inferior direito um quadradinho pretinho, fica bem nítido, um quadradinho bem pretinho. Isso quer dizer que ao você usar aqui, ó, seu mouse, inclusive fica uma seta preta, ali você está disponível para você pegar as fórmulas. Se eu clicar, segurar e arrastar, ele vai arrastar as fórmulas linha por linha. E depois eu posso vir digitando de novo. Isso é por preguiça de digitar a fórmula inteira, tá? Outro comando é o duplo clique. Se a minha coluna da esquerda estiver preenchida, você dá um duplo clique, ele vai preencher até onde a outra estiver preenchida. Eu não tenho que ficar mais clicar, segurar e arrastar. Ele vai fazer por mim. Se eu tiver uma coluna guia pronta. Vou te mostrar o que é isso que facilita a vida da gente horrores, tá? Ctrl D. Ele copiou de cima. Era isso que você queria? Ah, você virou professor agora. Uhum. Vamos lá. Olha, vou fazer e vou mostrar os defeitos que vai aparecer. Todos ficaram com 17. Por quê? Todos estão calculando no primeiro, não é isso? Mas eu vou vir aqui e vou dizer que eu não quero o primeiro, eu quero quem? O segundo. Só que o segundo menor é igual ao primeiro. Concorda comigo? O segundo menor não é igual ao primeiro? Então não resolveu meu problema.
não resolveu o problema. Que sugestão vocês me dão? Se for... A palavrinha mágica, se. É o se. A gente vai usar o se aqui agora. Se o segundo menor for igual ao primeiro menor, então aquela célula não recebe isso, recebe o próximo. Entendeu o que ele vai fazer? Uma condição. Uma condicional, exatamente. Eu quero que ele faça um teste lógico. Ele vai procurar para mim se o segundo menor é igual ao primeiro menor. Se for, não faça nada, pula para o próximo. Se o terceiro menor for igual ao primeiro menor, passa para o próximo. E assim, sucessivamente. Mas antes de eu fazer isso de cá, eu também tenho uma outra alternativa. Eu posso descobrir, então vou vir deletar isso aqui, vou limpar esses conteúdos, tá? Deixa eu limpar aqui. Vou limpar. Eu venho aqui agora, deixa eu também organizar aqui para ficar entendido. Eu agora vou tentar descobrir quantos números 17 existem. Então agora eu vou contar, vou fazer um conte-se. Então antes de eu continuar ali procurando o segundo menor, terceiro menor, eu vou fazer o conte-se. Ok? Até aí? Tudo bem? Então eu vou colocar igual. O conte-se é conte.se. Eu quero somar daqui. E qual é o critério que eu quero utilizar? É que se ele for igual ao... Não sei se eu vou conseguir clicar aqui. Eu quero K3. Aqui, ó. K3. Se for igual ao K3. Por que a fórmula tem erro? Vamos lá ver. Tananã. Eu entro aqui, ó. Igual. Vamos ver se ele aceita. Também não. Eu não queria colocar uma fórmula aqui, mas vou ter que colocar. Vou colocar o menor. D para D. O primeiro menor. Deixa eu achar aqui onde é que é o 2 pontos meu aqui. Não é aqui. É aqui. Aqui. Ué, ele não contou pra mim. Não contou. Bom, vamos ver aqui porque que deu problema. Bom, já descobri qual foi o problema aqui, é que eu coloquei um sinal de igual onde não devia. Então é igual a, aqui eu vou colocar igual, conte-se. Eu quero que ele conte na coluna D inteira, ponto e vírgula. Eu quero que ele ache todo mundo que foi igual ao K3. Perceba que eu não consigo chegar até o K3 aqui, porque ficou inviabilizado. Mas eu clico aqui e vou subindo, ó. Aqui, ó. Ou digito K3. Ok? Olha lá, quantas pessoas? 2. Eu tenho 2 pessoas que têm 17 anos, tá bem claro isso aqui pra mim, certo? Então deixa eu te contar um segredo. Se você tem 2 pessoas que têm 17 anos, qual é o próximo menor que você quer? O primeiro menor não é, o segundo menor não é, agora você quer o terceiro menor. Tá claro isso? Você entendeu? Vamos supor que eu tivesse 5 pessoas com 17 anos. Agora eu gostaria de ter o sexto menor, porque eu tiro todo aquele problema dos menores, não é verdade? Tá claro? Isso? Então eu vou vir aqui. Eles não vão se repetir? Hã? Eles não vão se repetir? Além de não se repetir, não acontecerá o risco de aparecer o número 17 aqui de novo. Porque olha só, o que isso aqui está dizendo para mim? Que existem 2 números iguais a 17. Então, o primeiro menor e o segundo menor já foi comprometido. Então, agora eu quero o terceiro menor. Então, essa fórmula que está aqui, eu posso até vir aqui, copiá-la aqui para baixo. Mas, em vez de colocar que eu quero o primeiro, eu não quero o primeiro menor. Eu quero essa posição mais 1. Então, eu quero o que for lá, mais 1. Viu que eu linkei? Então, agora eu quero aparecer o 18.
Com 18 é só um. Não sei quantos tem 18. Agora eu vou vir aqui e vou dar o duplo clique aqui, ó. Olha só o tanto que é interessante. Do lado esquerdo eu já tenho 2 linhas preenchidas. Então, do lado direito eu vou vir aqui e dar um duplo clique, ó. Olha lá, ele desceu e contou 3. É verdade? Eu tenho 3 pessoas aqui com 18 anos? Tem? Tá, então eu vou vir aqui agora e vou puxar. Essa fórmula depende daquela coluna. Então, eu vou puxar um tanto bom aqui e vou dar duplo clique aqui nessa de cá, ó. Vamos ver se resolveu. Por que não resolveu? Vamos pensar aqui. Porque eu quero aqui o 4º número. Ah, já sei o que não deu certo aqui. Porque tem que pegar não só esse, como o de cima também. Eu quero não só o 4º número. Eu quero, é o 6º, porque eu já tenho 2 com 17, 3 com 18, então eu quero o maior. Então eu vou vir aqui, vou fazer mais uma coluna, chamada de F maiúsculo I. F maiúsculo. Por que ele é maiúsculo? Porque ele vai acumulando as informações. Então, olha como é que ele é feito. Ele recebe primeiro a primeira informação, então ele é igual a 2. Depois ele vai ser igual a esse número mais o 3 aqui do lado. Ele vai somando quantas informações eu tenho. Tudo bem até aqui? Então, quer dizer que essa fórmula do 18, ela não pode ficar ligada a esse 2. Então, eu vou arrastá-la para cá, porque ela tem que estar ligada a esse 2. Agora, eu posso puxar. Posso puxar de cá. Ou dar um duplo clique. Ele já vai automaticamente fazendo para mim. Olha lá que lindo. Apareceu algum número repetido? Não. Agora, tem como eu deixar aquela terceira com um F maiúsculo lá, ela invisível? Porque não é interessante. Ela é interessantíssima para nós e necessária. Tem que deixar. Tem que deixar. Eu poderia ocultá-la. Ou eu ocultando a coluna inteira, então eu clico aqui no M e peço para ocultá-la. A pessoa não vê, do L pula pro N, né? A pessoa não tá vendo. Você vier aqui, você reexibe ela, tá? Agora, ela é importantíssima para mim na minha tabela, porque eu preciso dela para calcular um monte de coisas. Eu pergunto assim mais para a pessoa que for pro usuário. Sabe que eu faço um macetinho? Se eu não for usar nada do lado de cá, eu pinto tudo da mesma cor que eu pus o fundo. Aí a pessoa não vê que tá escrito, porque o fundo tá da mesma cor do que a letra. Transparente. Aí fica tudo como se não tivesse nada. E lógico, eu bloqueio tudo. Deixa o usuário entrar em lugar nenhum. O único lugar que ele pode digitar, eu deixo desbloqueado. Eu vou te ensinar a desbloquear isso. Para ele não correr risco de digitar algo que não deveria. Tá? Mas agora... Hã? Se ele for balando, já crescer lá pelo pacote do BRO. Não, gente, hacker tem tudo quanto é lugar. Se o cara quiser desmembrar e virar do avesso minhas planilhas, ele vai fazer, eu não vou poder fazer nada. Eu me protejo à medida do possível, mas mais do que isso, não posso fazer nada. Cada dia, cada um descobre um trem mais novo ainda. E aí vai. Olha, quero te mostrar o duplo clique, ó. Não tá preenchido? Ele já desce até lá no lugar que eu tava. Ó, sozinho. Ele desce. Tem um probleminha. Olha qual é o problema. Tá vendo aqui? Chega um ponto que não tem mais, porque meus dados acabaram. Então, eu tenho que colocar um se. Se der erro, é para ele colocar vazio, porque aí ele para por ali. Tá? É como se fosse um contador, ele vai contando. Quando você chegou no último valor, que é o maior, você para por aqui. Parou, não continua, porque a sua planilha tem que parar aqui. Então, eu tenho que ensinar isso para ele. Pode ser? Mas vocês vão pensar nisso. Fica traçando nos próximos capítulos. Beleza? Nos próximos capítulos.